E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação para Flamengo e Grêmio, né? Lembrando que o jogo hoje é 9h30 da noite. Vai ser transmitido pela Sport TV e pela Globo, né? TV aberta. Vamos acompanhar aqui a repercussão do que aconteceu ontem, né? E também como é que vai ser a escalação. Lembrando que o Gerson e o Varela vão ser titular. Depois daquela confusão todinha, né? Com quebrou o nariz do outro. A diretoria só fizeram punir financeiramente, mas liberaram os dois jogadores pro jogo de hoje. Vamos acompanhar aqui agora, tá certo? Créditos e direitos autorais pela KTV, link vai estar na descrição. Ouvi. Uma coisa é uma discussão de treino, te mando pra aquele lugar, volta, exato. tal, e murro na cara. E outra aí. coisa, os relatos que a gente viu nas redes sociais aí, e parabéns ao Cauê Mota, né, que fez, que deu a apuração informação. Ele mesmo estava vendo, acho que uma matéria seguinte dele, disse que, até o olho do Varela foi atingido. Ele provavelmente acordou de cedo com o olho bem inchado, ninguém viu. Ninguém viu até agora o estrago que o Gerson fez no Varela. Não vazou, né? Entendeu? Não vazou, não sabe. Quer dizer, muito provavelmente não vai ser só uma máscara que vai resolver. Imagina o cara entrar com uma máscara, com o olho desse tamanho. É uma humilhação, É uma humilhação. É uma humilhação. É que nem o Pedro tomar um soco daquele cara. É uma humilhação. É uma humilhação, ele não fez nada. Muita gente acha que, ele fez muito bem e não tem reagido. Muita gente acha que ele deveria ter reagido. Em legítima defesa. Sim. Entendeu? Também acho. Entendeu? Então, se o Pedro vai lá e devolve a porrada no Pablo, eu não iria condenar. Ele tomou uma porrada. Claro. Ele tomou uma porrada. Ficou feio pra ele que ficou quieto. Como ficou feio pro Varela agora, ficou quieto. Tem que sair no braço, velho. Começou o quebra-pau, agora resolve. Tentou, né? Hã? Ele tentou, né? Exato. Segurar. A informação é que ele tentou, o Gerson se esquiva e se esquive já. Sim, ele foi dar um chute, ele saiu, aí ele eu li, acho que foi no Globo Esporte também, eu li. Aqui a Placar também escreveu sobre isso. Teve que ter uma ajuda de um profissional especialista em... Doutor Tanuri é médico de MMA. É o responsável pelo departamento médico. Não, mas isso não significa que ele sabe lutar. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, mas ele... Não, teve que ter curiosidade. Teve que ter um cirurgião plástico porque... Sim, uma moça, uma cirurgiã, né? Machucou, eu não sei qual foi o hospital, se foi o Samaritano, se foi o Barrador. Eu acho que deve ter sido um desses dois aí. E não teve boletim de ocorrência registrado. Não tem nenhum outro boletim. Porque poderia ter, né? Mas eu acho o seguinte, talvez vamos fazer o seguinte. A gente leva até o final do ano. Só que é o seguinte, quando o ano acabar, nós dois, lá no meio do gramado, não quero ninguém perto. Porque foi com o português fez com o Rodolfo Rodrigues. Contei já essa história. Quem? Contou aqui. Você não sabe da história do português, o Rodolfo Rodrigues? Não, Você não não prestou sei. atenção. É o seguinte, o Rodolfo Rodrigues jogava na Portuguesa. E tinha um português enchendo o saco dele o tempo inteiro. Chamando ele de frangueiro, ele tinha tomado no frango. Chamando ele de frangueiro, veterano, ex-jogador de atividade, o Rodolfo virou pra ele e falou assim, escuta, me espera lá fora. Lá fora a gente conversa. Quem me contou a história foi o Rodolfo. Sim. Aí, acabou o jogo, vai pro banheiro, toma banho, etc e tal. O Rodolfo pega a malinha dele, a hora que ele sai, ele abre a porta, o português tá lá fora esperando ele. E aí? Os dois rolaram lá no soco daqui, soco dali, pernada daqui. Ele falou pra mim, porra, eu apanhei pra caralho, desculpa. Opa! Eu apanhei pra cacete. E pra bater no Rodolfo Rodrigues? Não, ele falou, eu bati bastante, mas eu tomei muita porrada. Então eu acho que esse caso do Varela e do Gerson tem que ser resolvido assim. Entendeu? Resolve assim. Ou então, se eles entenderam que é tudo bem, beleza, então ótimo, melhor ainda. Mas eu, num lugar desse assim, deixa eu falar do jeito que aconteceu, eu ia falar assim, escuta, eu quero resolver esse negócio só nós dois, lá no meio do campo. Eu acho... Isso daí perdeu o comando totalmente no Flamengo. Não adianta... É vergonha pra diretoria do Flamengo. Sem comando nenhum. Se tivesse uma punição, uma posição também do senhor Sampaoli no episódio Pedro, não teria acontecido o que aconteceu agora. Porque, Com certeza não teria acontecido. O exemplo tem que vir de cima sempre, né? E a última coisa que existe no Flamengo, vindo de cima, é exemplo, né? Porque tá amarrado politicamente, né? O que a gente falou ontem, né? Cargo amarrado politicamente, pensando em eleições que vão chegar. Por exemplo, o Braz não pode sair. O Braz é um cara muito forte dentro do clube. Tô falando do clube, não tô falando de futebol, né? Do clube. O Braz é um cara reconhecido. O Berna já falou sobre isso, né? Então, quer dizer, até onde vai o poder de um cara desse, né? Até o Sormani falou. O Landim afasta o Braz, tá?
Mesmo que seja na parceria, vamos dar uma... Sai um pouquinho de cena, Braz, depois a gente volta. Mas como é que vai ser o impacto dessa saída, entendeu? Pensando em política. Porque, veja só, quando vai ser a eleição no Flamengo? Final do ano que vem. Final do ano que vem. Do ano que vem, não é agora. Não, Mas final já do se 2024. começa agora. Já tem ali Lógico. e ainda, você viu Bandeira de Melo, né? Bandeira de Melo caiu, já saiu, já caiu na Tava porrada. escondidinho, né? E é verdade, na época dele não tinha esse tipo de coisa. O time não ganhava tanto como deveria, mas ele consertou as finanças e depois a turma que veio aí conseguiu nadar de braçada, né, transformando o Flamengo ao lado do Palmeiras nos 2 maiores projetos de futebol do Brasil. Então a questão toda é a seguinte, já tem uma mobilização política, entendeu? E grande clube a gente sabe como Claro. é. E é assim no Palmeiras, é assim no Corinthians, é assim no São Paulo, é assim, obviamente, no Flamengo também, né? Bernardo Ramos, todos aqui deram as suas primeiras impressões do O caso. Michelete não falou. O Michelete tem que Não, falar. eu falei agora. Então, até o Rafael Andrade de Alvarenga, o pessoal começa a tirar sarro, né? Vão da deixando situação, né? likes, hein? Não vão Quando vai ser esquecendo a disso. disputa do cinturão? Gerson versus preparador físico Pablo Fernandes. Pablo Fernandes. Porque virou uma várzea, né, cara? Virou chacota. O Flamengo tá virando uma chacota. E é lamentável tudo isso que tem acontecido no Flamengo. Isso daí mostra claramente a falta de comando. Eu acho que o São Paulo já deveria ter sido mandado embora. Eu acho que a primeira coisa era o São Sim. Paulo ter sido mandado embora. Eu acho que se o São Paulo tivesse caído com o preparador físico naquela ocasião, eu acho que provavelmente essa briga de ontem não teria acontecido. Muito provavelmente. Porque aí deixou o clima, essa polvorosa toda que tá o Flamengo. Eu acho que não deveria ter acontecido isso daí. E o Flamengo, apesar disso, o Flamengo vai passar. Olha, enfim, mas aí a gente vai falar do jogo daqui a pouquinho, mas eu acho que o fato é que até um circo é mais organizado hoje do que o Flamengo, né? Porque no circo você tem horário pra entrar, o cara, o domador, o homem-bala e não sei o que, eles têm horarinho, não se atropelam, A mulher todo mundo, barbada. a mulher barbada, parará, enfim, tem tudo bonitinho, tem cronograma no circo, então não dá pra chamar o Flamengo hoje de circo, né? Até a várzea, às vezes, a popular várzea, né? Os times de várzea, que vocês conhecem bem, tem mais organização e não acontece esse tipo de coisa, porque em time de várzea, esses dois caras, né? Não, de vez em Se quando sai tem na uns porrada, tiroteio. Várzea quebra o pau. Tem tiroteio, não. Na várzea não é igual Na essa, não. várzea é tudo organizado. Na várzea não. Mas hoje Na várzea não. Hoje tem várzea organizada. Na várzea não. Hoje tem várzea profissional. Entendeu? Hoje tem várzea profissional. E se 2 caras do mesmo time estarem na porrada, eu tenho certeza que tem consequência depois. Né? Que os caras não jogam mais, é tirado de cena. E no Flamengo a consequência para brigões, em cenas lamentáveis, literalmente, é que os caras são tratados como um pequeno entrever. Igual a mesma discussão que a gente tem aqui em programa, tal, não sei o que, foi o mesmo tratamento dado ao caso. Ou seja, né, o peso. E pro Pedro, que tudo bem, teve a insubordinação de não querer lá aquecer, mas, gente, perto disso aqui, é desse tamanhico, né? Multado, tirado de cena no jogo. Apanhou e etc. O cara é tratado como praticamente um causador de uma agressão. Então, Bernardo, o que justifica 2 pesos, 2 medidas? E, na minha modesta opinião, uma decisão covarde, ridícula, uma decisão que só mostra que a diretoria do Flamengo, ela inexiste. Inexiste, né? O que eu faria seria o seguinte, eu concordo com o Sormani aqui. Afastamento imediato por tempo indeterminado, né? A janela na Europa tá aberta até o dia 1º de setembro. O Gerson jogou bem na França. Então deve ter um clube francês, chama o empresário e fala, aqui não joga, a gente vai emprestar, eles pagam salário, empresta de graça, fica lá 1 ano e depois não volta mais. Depois é negociado, né? Primeira coisa, Varela também, afasta. O cara tomou uma porrada na cara e quebrou o nariz. E é muito capaz, eu não duvido de nada, que entre em campo hoje. É muito capaz. Pode ser. Né? É uma esculhambação. O futebol do Flamengo é tripartite, né? Você tem de um lado, de uma ponta, melhor dizendo, uma classe de jogadores acomodados, que derrubam técnico, que fritam técnicos, independentemente de quem eles sejam, né? Do outro, um técnico que é um péssimo gestor de ambiente e passa por ele também. A gestão do ambiente do Flamengo é um péssimo ambiente, é o pior possível no Flamengo, tá? E no outro vértice ali, uma diretoria que tenta compor o que é
Impossível de ser composto. Uma relação entre... A diretoria tem de ter o comando. Ontem eu estava ouvindo o seguinte, um debate acalorado numa outra tribuna aí da qual participo, que não, se trouxesse o Jorge Jesus estava tudo certo, nada disso teria acontecido. Ó, mais um jesuíta. Mais um jesuíta. O Jorge Jesus, gente, está treinando o Neymar lá na Arábia Saudita. Esqueça o Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus morresse hoje, eu não quero que isso aconteça. O Flamengo morre também. Mas é Jesus, ele volta. Ah, mas pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. O comando é da diretoria. O comando é de Marcos Braz, Bruno Spindel e, em última instância, de Rodolfo Landim, que estava se escondendo outro dia para sair lá do portão de embarque na volta do desastre do Paraguai, porque não queria encarar torcedores. Ou queria Nessas sentir... imagens aí, né? Exatamente. Queria dar uma olhadinha e fica tal. É uma bagunça o Flamengo. O Flamengo, eu disse ontem, moralmente está eliminado. Vamos ver se o Grêmio vai colocar o Flamengo de volta no jogo. O Berna, Facinca, me permita. Ontem houve uma conversa do São Paulo com alguns jogadores. Tardia, né? O Spindel participou e o Braz não esteve presente. Porque estava na Câmara dos Vereadores. Aquilo que você... É o que eu tô falando. Cara, é um absurdo o Você tá cara entendendo? que é o manda-chuva do futebol, que tá entre o presidente e o técnico, certo? Ele é o manda-chuva do futebol. Não participar de uma reunião desse tamanho. Não é uma reunião antes de um jogo importante em que não houve nada. Não, tudo bem, nem precisa mesmo. Acho que aí não tem que ter nem diretoria. É técnica e jogadores para bater aquele papo, que é normal. Agora, teve uma porradaria. E o cara não aparecer ali pra dar uma... Cara, isso é um absurdo, eu vou colocar um ponto de vista meu. Você discorda do que eu falei? Não. Eu vou explicar o seguinte. Ele foi atrás do que tem que ser a prioridade dele. A prioridade dele não é o Flamengo. Ah, sim, que é o povo. Então sai do cargo. Sai do cargo, Claro, exatamente. Desocupa a moita. Né? Que o Flamengo Desocupa também a não moita. tem nada a ver Mas com é o seguinte, o fato amigão, dele ser vereador. Aqui, Flamengo, ó, carta de demissão. Eu vou trabalhar E não enche o naquilo que eu saco, me né? propus. E não enche o Eu saco. sou vereador. Mas não pode. Vou trabalhar pela cidade. Ele é vereador porque ele trabalhou no Flamengo. O Flamengo fez vereador. Então, mas só que é o seguinte, amigão. Já que fez, tem que entender como é que funciona, qual é a prioridade. Prioridade é a cidade do Rio de Janeiro. Prioridade é o povo que te elegeu. Tem muita coisa maior que o Flamengo. Muita mesmo. Então, você vai atrás daquilo que é o seu objetivo. Não virou político? Então seja político. A gente não cobra tanta seriedade de político nesse país? Então, meu amigo, faça e dê o exemplo. Coisa que você não é. Nem como político e muito menos como diretor de futebol do Flamengo. Você é ruim nos dois. É fraco nos dois. Então decide onde você quer ser menos pior nesse exato momento. E pelo visto, né? O Flamengo, ele consegue, mesmo que diante de dificuldade, achar um profissional no mercado que faça a situação. Ele não vai largar o osso. É lógico. Esquece. E o presidente Landim não vai falar cai fora pelas questões políticas que a gente falou aqui. Do jeito que o Flamengo acomodou essa situação, não é um inédito, né? Eu acabei de mostrar aqui. Mostrando o ano passado, na NBA, num treino do Golden E aí, galera, que você tinha falado desse cachorrada, né, que acontece no Flamengo, coloca nos comentários, certo? Só passando aqui a informação antes, de acordo com a coluna do Fla, já passou aqui a provável escalação, né? Lembrando que o Flamengo treinou hoje para um pré-treino, né? Só para ajustar mesmo, que o Flamengo sempre faz isso, o técnico de São Paulo sempre faz isso no dia de jogo, né? Para, tipo, esquentar o time, ajustar o time de acordo com o jogo. Já passou aqui a provável escalação. Aí vai ser no gol Matheus Cunha, na defesa Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Felipe Luiz, o Varela, né? Que levou o soco do Gerson. Na volante, né? Vitor Hugo e Alan. Um pouquinho mais à frente o Gerson. E no ataque, né? Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Coloca nos comentários, tá certo? Pedindo vocês sobre essa escalação. Lembrando que o jogo é 9h30 da noite, tá bom? Créditos, Placar TV, link vai ter na descrição. Valeu.